Olá, turma. Professor Bruno aqui novamente. É um prazer mais uma vez estar aqui nessa nova aula. Como eu falei para vocês, pessoal, nessa parte inicial a gente vai fazer revisão de alguns conteúdos básicos, né, que a gente já estudou lá no ensino básico. Como a gente já começou a falar de razão, proporção, regra de três, grandezas diretamente, inversão de proporcionais, certo? E mostramos alguns exemplos. E fiz uma breve explanação sobre o conteúdo. E aí, dando continuidade, antes da gente entrar na parte que fala exatamente de regime de capitalização, foi que nós combinamos que a gente ia falar também um pouquinho sobre porcentagem, porque é um conteúdo que tem tudo a ver com o conteúdo de matemática financeira, porque basicamente nós vamos fazer muitos cálculos percentuais, então é sempre bom a gente relembrar o básico, nunca é demais, ok? Então, pessoal, mais uma vez eu enfatizo, vai estar aqui a videoaula, vai estar o material de apoio, e qualquer coisa estarei à disposição para tirar qualquer que seja a dúvida, tá bom? Pois então, vamos lá, vamos começar, pessoal. Primeiro, vamos aqui definir o que é uma taxa percentual, ou porcentagem, né, conforme a gente costuma falar. Nada mais é, pessoal, vamos encarar porcentagem como uma fração, uma razão, né? O que eu falei, o que é uma razão, não é uma fração, é entre dois valores, né? É uma razão entre dois valores. Então, a porcentagem, né, é a razão entre um número real P qualquer e o número 100. Então, ou seja, se fosse 25%, seria 25 sobre 100. Então, pessoal, bora encarar a porcentagem como uma fração. Então, esse símbolozinho que vocês falam, por cento, nada mais é do que uma abreviação do que uma fração com denominador 100, ok? Então, observe que a porcentagem é um conceito relativo, né? Ou seja, só podemos falar porcentagem de alguma quantidade. Então, quando a gente fala porcentagem, a gente fala em relação a alguma outra quantidade. E aí, quando a gente bota relativo, a gente tenta relativizar em relação ao 100, porcentagem. Então, 25%, então a cada 100, 25 tem essa característica. Aí, pessoal, além da taxa percentual, a gente pode também, ao invés de botar no formato de fração 100, a gente vai adotar o que a gente chama de taxa unitária, quando a referência deixa de ser o 100 e passa a ser a unidade. Como assim, pessoal? Ó, 32%. 32% não é 32 sobre 100? Se a gente quiser eliminar o denominador 100, né? Todo mundo sabe fazer isso. Basta a gente pegar a vírgulazinha aqui e voltar duas casas. Então, 32 sobre 100 é igual a 0,32. Então, ou seja, quando se fala de taxa unitária, é só a gente pegar e transformar para a forma decimal, né? Ó, por exemplo, se fosse, por exemplo, 12%, você sabe que é 12 sobre 100. Então, na forma unitária seria 0,12 e assim vai. Ok? Então, quando se fala de taxa unitária, é isso. Que geralmente a gente vai trabalhar aqui na disciplina com a taxa na forma unitária, até porque vocês vão poder usar calculadora em alguns momentos, que vai facilitar as contas. Para quê? Para evitar o cálculo com frações. Certo? Então, como a gente vai trabalhar com alguns números assim quebrados, vai poder usar calculadora, então a gente vai utilizar bastante essa taxa no formato unitário. Vamos aqui ao primeiro exemplo. Ó. Vamos aqui calcular 25% de 200. Ó. É só você pegar, cuidado, que tem muita gente que, imagino que vocês não vão fazer isso, mas tem muita gente que ainda comete esse vacilo. 25% de 200. Aí quer multiplicar 25 vezes 200. Cuidado, já falamos. O termo de esse símbolo de porcentagem significa que isso aqui é uma fração de denominador 100. E você já sabe como é que resolve aqui uma expressão dessa, uma multiplicação aqui, ó. 25 sobre 100 vezes 200. Simplificando, 25 sobre 100 dá 1 sobre 4. E 1 sobre 4 é igual a 0,25. 0,25 vezes 200 vai dar igual a 50. Então, você poderia fazer direto, hein? Você poderia fazer 25 vezes 200 dividir por 100, tanto faz. Então, ó, vai ser sempre uma lógica. Ó. 80% de 42 é 80 sobre 100 vezes 42. E aí, quando você fizer essas contas, vai dar 33,6. 120%. Eita, Bruno, mas só que é maior do que 100, não era para ser no máximo 100? Não, pode ser 120%. 120% é 120 sobre 100.
Ou seja, é maior do que a parte inteira, do que uma, vamos dizer assim, que 100% seria o inteiro. Então, é um pouco maior, como se estivesse aumentando o tamanho, por exemplo, de alguma coisa em 20%, por exemplo, aumentando um valor, certo? Então, 120 sobre 100, quando você simplificar, vai dar 6 sobre 5, vezes 60, vai dar igual a 72. E quando tem duas porcentagens, ó, que também tem gente que costuma vacilar nisso aqui, 30% de 40%. Não tem erro, aqui é sempre sair multiplicando. Ó. Quando você vê que essa expressão de é sempre sair multiplicando. 30% é 30 sobre 100. 40% é 40 sobre 100, vezes 75. Então, 30% dá para você simplificar, dá 0,3. 40% é 0,4. E multiplicando tudo isso por 75 vai dar igual a 9. Ok, pessoal? Então, ó, fica bem prático. Para você fazer o cálculo percentual, basta você multiplicar. Certo? Então, isso aqui eu imagino que você já sabia, né? Estou só me revisando o básico. Então, vamos aqui para o primeiro exemplo. No primeiro dia de aula, uma determinada classe, o professor de matemática constatou que naquela turma a razão entre o número de moças e o número de rapazes é 13 sobre 12. Então, ou seja, o número de moças sobre o número de rapazes vai dar igual a 13 sobre 12. Qual é a porcentagem de rapazes nessa turma? Olha só. Aqui a gente está comparando esse valor 13 sobre 12, a relação entre o número de moças e o número de rapazes, ok? Aí o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que agora, para calcular o percentual de rapazes, a gente vai ter que fazer o que? A gente vai ter que calcular essa relação em relação ao total de pessoas na classe. Então, ó, como a razão entre o número de moças e o número de rapazes é de 13 sobre 12, né? Ó, 13 sobre 12, que é que significa para cada 13 moças há 12 rapazes. Ou seja, de cada 25 pessoas, 13 são moças e 12 são rapazes. Como assim, ó? Porque não é 13 sobre 12, então se tivesse um total de 25 pessoas, né, ó, que é 13 mais 12, então seria o quê? 13 mulheres e 12 rapazes. Mas como eu estou querendo saber apenas o percentual de rapazes, então eu vou pegar os 12 sobre o total de pessoas, que é 25. Então vai ficar 12 sobre 25, colocando na forma de uma fração, dando a do 100 vai ficar 48 sobre 100, né? Multiplicando por 4 em cima e 4 embaixo. E 48% sobre 100 vai ser igual a 48%. Então o percentual de rapazes dessa turma vai ser de 48%. Certo? Então tá aqui, né? Porcentagem para rapazes é 48%. Fator de correção. Então, isso aqui é uma coisa que a gente utiliza muito, falando de matemática financeira, até porque quando você às vezes escuta o tema, vamos corrigir pela inflação. É uma coisa que a gente vai tratar mais na frente, né? Mas já adiantando um pouquinho. Imagina, você já deve ter ouvido o termo assim, vou cobrar com juros e correção, de acordo com a inflação. E a questão do valor do dinheiro no tempo, envolvendo um pouquinho a inflação. O que acontece? Vamos imaginar que você está no fantástico mundo da inflação perfeita, que o que você ganha se corrige exatamente pela inflação. O que é que significa isso? Imagina que você tem um salário fictício de R$ 100 e com esses R$ 100 você faça uma compra no supermercado que vale R$ 100. O que acontece na prática? O preço das coisas aumenta, o seu salário não acompanha. Como assim, Bruno, não acompanha? Não acompanha porque às vezes as coisas aumentam, o seu salário até aumenta um pouquinho, mas mesmo com o dinheiro que você pegou corrigido, aumentado um pouquinho, ele não compra a mesma quantidade de coisas que você comprava anteriormente. Isso é que a gente chama de perder poder de compra. Então, o dinheiro teve uma pequena correção, só que ele foi corrigido por um índice menor do que a inflação do que você estava comprando. Então, isso é um bom exemplo da questão da relatividade do valor do dinheiro com o tempo. E aí a gente vai trabalhar muito essa questão de fator de correção mais à frente, mas vamos verificar o que é essa correção. Então, quando se aplica percentualmente uma taxa e um único aumento ou uma única redução, então se você vai aplicar um aumento ou redução, basta você pegar aqui o valor final, se você pegar aqui VF, o valor final, e o V0, o valor inicial,
Quando você vai corrigir, você vai multiplicar por 1 mais ou menos a taxa, logicamente. Se você for corrigir para mais, se você for aumentar esse valor, eu quero aumentar um valor em 15%, você multiplica por 1 mais 15%. Eu quero reduzir em 12%, você multiplica por 1 menos 12%. E aí, pessoal, o ideal é que você coloque a taxa na forma unitária, para facilitar. Vou já mostrar para vocês aqui um exemplo. E também, né, do mesmo jeito que a gente pode fazer para um aumento ou uma redução apenas, a gente pode fazer isso sucessivas vezes. Exemplo, tem gente que fala o seguinte, vou dar aumento de 10% e depois vou dar outro aumento de 10%. Será se isso é a mesma coisa que aumentar 20%? Na prática, não é. Por quê? Porque o segundo 10% já vai englobar o primeiro 10%. Já também adiantando um pouquinho na parte de regime de capitalização, é o que a gente vai chamar de juros sobre juros, por exemplo, né? Adiantando um pouquinho. Então, então quando a gente vai falar de aumento sucessivo, a gente também tem que ter todo esse cuidado. E assim como acontece quando acontece apenas um aumento, quando acontece aumentos sucessivos, você vai sempre multiplicando por 1 a taxa 1, ou 1 mais ou menos a taxa 2, 1 mais ou menos a taxa 3, porque mais ou menos, que pode acontecer de repente o cara dar um aumento de 10% e depois dar uma redução de 5%, né? Pode acontecer, não é nenhum absurdo. Então tem gente que fala o seguinte, vou dar 20% de aumento, depois vou dar 10% de desconto, depois vou dar mais 10% de desconto. Será que é a mesma coisa? Então o que é que você vai fazer? Você vai multiplicar por 1 mais 20%, 1 menos 10%, 1 menos 10%, e aí vai. Então, pessoal, quando você vai falando de aumentos, né, tanto faz seja um aumento ou sejam vários aumentos ou reduções, é sempre multiplicar por 1 mais a taxa. E sempre, lembrando, você só não pode colocar, pessoal, aqui, você não pode colocar a taxa na forma percentual. Como assim? Você não pode botar 2%. Você pode botar 2 sobre 100 ou você pode botar 0,02. Por que eu recomendo botar na forma unitária? Porque fica mais fácil, porque você não vai botar uma fração e de repente você acaba errando uma operação com fração, né? Então vamos simplificar, ainda mais porque aqui vocês vão poder utilizar calculadora. Então, o sinal positivo, ele é se a taxa indica um acréscimo, e o sinal negativo vai indicar um decréscimo. E a taxa de variação total, quando comparamos os valores inicial e final, é chamada de taxa acumulada. Então, quando você tem, ao final de todos esses aumentos ou reduções, é possível a gente calcular a chamada taxa acumulada. Vou mostrar isso também em exemplos já já. Então, o valor final é o valor inicial que multiplica 1 mais ou menos a taxa acumulada. Então, seria como se eu pegasse todo esse valorzinho aqui, e aí igualasse a esse valor aqui para a gente encontrar a taxa acumulada ao final. Vou mostrar isso em exemplos. Então, aqui, vamos aqui um primeiro exemplo. Especialistas no mercado de veículos afirmam que um automóvel zero sofre depreciação de 15% ao ano nos 3 anos seguintes ao da fabricação. O que é que significa essa depreciação? Significa que esse veículo ele perde 15% do seu valor. Então, ou seja, se ele valia 100, quando passa um ano vai valer 85. Quando passa mais um ano, não é que ele vai desvalorizar R$ 15, ele vai desvalorizar 15%. E ele estava valendo quanto? 85. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Então, se você observar, ele vai ter uma série de reduções sucessivas. E as reduções serão de 15%. 15% você já sabe que isso é 0,15. Então, se você vai aplicar reduções de 15%, basta você multiplicar por 1 menos 0,15. Então vai ficar bem simples. Então, vamos lá. Então, o automóvel zero ele custa R$ 24.000. Qual vai ser o valor dele daqui a 3 anos? Ó, como é simples. Então, se ele vai ter uma depreciação constante de 3 anos, né? Durante 3 anos, então, se o valor inicial é 24 mil e se ele deprecia 15%, a gente já sabe que 15% é 0,15, então você vai multiplicar por 1 menos 0,15, 3 vezes. Primeira redução, segunda redução, terceira redução. Se de repente a questão fala que no quarto ano deu alguma coisa e o valor do automóvel aumentou, então aumentou em 10%, aí você multiplicaria, né, por 1 mais 0,1. Se acontecesse esse fenômeno, como é que a questão diz que não acontece nada, né? Então apaga essa parte aqui. Então, vamos lá. 1 menos 0,15, todo mundo sabe que é 0,85, né? 0,85, então basta a gente fazer aqui os produtos, né?
No caso aqui é 1 menos 0,15 vai ficar 0,85 ao cubo, e quando você fizer essa operação vai dar igual R$ 14.739. Então, ou seja, esse veículo após 3 anos vale R$ 14.739. Próximo exemplo, pessoal, vamos falar aqui um pouquinho da taxa acumulada. Um lojista aumentou o preço do produto em 61% ao aplicar acréscimos sucessivos. Então, ele aplicou alguns aumentos. Por exemplo, um aumento de 30 e outro de 40. Um aumento de 30 e outro de 40 não quer dizer que aumentou 70% exatamente. Então, a gente tem que fazer essa análise. Se o primeiro aumento foi de 15%, então foram dois aumentos. Se o primeiro foi 15%, qual foi o segundo, sabendo que o total foi 61%? É só pegar de novo aqui a definição de aumento sucessivo. Ó, 61% representa a taxa acumulada, né, do que corrigiu o preço do produto. Então, ó, vai ficar 1 mais a taxa acumulada é igual a 1 mais a taxa do primeiro aumento, que multiplica 1 mais a taxa do segundo aumento. E Bruno, mas só que naquele slide anterior você falou que multiplicar pelo V0. Sim, mas se eu botar o V0 aqui de um lado e o V0 aqui do outro, né, vai simplesmente simplificar. Então vai sobrar realmente só 1 mais a taxa acumulada é igual a 1 mais a primeira taxa, 1 mais a segunda taxa. A taxa acumulada é 61%, que é 0,61. A primeira taxa, 0,15, né? Então, 1 mais 0,15 dá 1,15, que vai passar para o outro lado lá, dividindo. E aí, quando você fizer essa divisão, você vai encontrar o valor. Então, quando você fizer isso, você vai encontrar que a taxa 2 é igual a 0,4, isolando de 2, ou 40%. Ou seja, o segundo aumento foi de 40%. E é o que eu estou dizendo para vocês, ó. Teve um aumento de 15%, e logo depois teve outro aumento de 40%. 15 mais 40 vai dar 55%. Teoricamente, seria um aumento de 55%. Na prática, o aumento foi acumulado de quantos por cento? 61%. Beleza, pessoal? Qualquer coisa, estou à disposição. Caso vocês queiram tirar alguma dúvida, estou à disposição. Vamos passar as atividades depois, né, para vocês praticarem isso aqui. Agora, operações com lucro e prejuízo. Pessoal, lucro, você já sabe o que significa lucro. Nada mais é do que o preço de venda menos o preço de compra. Em resumo, é isso. E aí, para uma operação ela dar lucro, o que vai ter que acontecer? O preço de venda vai ter que ser maior do que o preço de custo, né? Preço de compra, preço de custo. Não posso botar necessariamente preço de compra, porque às vezes você está produzindo alguma coisa, não necessariamente você está comprando para revender, né? Então, é o custo que a pessoa vai ter. Então, quando o lucro é negativo, a gente vai dizer que essa operação, né, teve prejuízo, né? E se o lucro for positivo, a gente vai dizer que deu lucro. Então, quando o lucro dá negativo, a gente vai dizer que essa operação teve prejuízo. Então, vamos aqui para o exemplo. Um produto custa R$160 e é vendido por 200, ó, bem básico. 160 foi vendido por 200, já está na cara que o lucro foi de R$40. Vamos calcular o lucro sobre o preço de custo, né? Isso aqui é importante informação. Porque aqui, ó, vamos calcular sobre o preço de custo e sobre o preço de venda. É sempre a gente pegar esse lucro que você já percebeu que foi de R$40. Se você quer pegar em relação ao preço de custo, vai ser em relação ao 160. Se você quer pegar em relação ao preço de venda, vai ser em relação ao 200. Então, ó, primeiramente o lucro, você já sabe que é R$40. Então, calculando o percentual em relação ao preço de custo, bastaria você pegar, né, o 40 sobre o total, que é 160, e aí, simplificando isso aqui, vai dar igual a 25%. Professor, eu poderia fazer uma regra de 3? Poderia, ó. Você poderia fazer assim, ó, 160 equivale a 100%. 40 equivaleria a X. Aí cuidado com aquele negócio que eu tava falando aqui. Tem gente que, é só pegar e multiplicar aqui um lado pelo outro aqui. Cuidado, sempre que você for fazer uma regra de 3, por mais simples que seja, analise se as grandezas são diretamente ou se são inversamente. Que nesse caso são diretamente, é óbvio. Quanto maior o percentual, maior vai ser o valor. Por isso que você faz daquele jeito direto lá que você aprendeu. Né? Mas quando você for pegar, relacionar grandezas assim, diferentes, né? Você tem que fazer aquela análise que a gente mostrou na última videoaula. Então, quando você resolver essa regra de 3, você encontrar de fato que o x é igual a 25%. E calculando aqui agora sobre o preço de venda, vai seguindo a mesma lógica, só que agora vai em relação ao 200. Ó, você pode até observar.
40 sobre 100. Dá para você simplificar, botar 20, ou 40 sobre 200 é igual a 20 sobre 100. Como está com o denominador 100, isso aqui é igual a 20 por 100. Então, sempre que você quiser pegar e calcular um percentual em relação a alguma coisa, você pode tentar simplificar a fração até chegar no denominador 100. Ó, e professor, como é que a gente poderia simplificar isso aqui para dar, por exemplo, o 40 sobre 160 para dar 25%? 40 sobre 160, quando você simplifica, vai dar igual a 1 sobre 4, que dá para multiplicar por 25 embaixo, e por 25 no numerador, isso aqui é 25 sobre 100, ou simplesmente 25%. Beleza, pessoal? Então, cálculo percentual é basicamente isso. Imagino que você já saiba, a gente está mesmo só recapitulando. Vamos aqui para mais um exemplo, né? Um relógio antigo foi vendido por R$10.000 com prejuízo de 20% sobre o preço de compra. Ó, cuidado, né? Porque aqui a gente está fazendo questão de enfatizar que o prejuízo foi sobre o preço de compra. Qual é o valor desse relógio? Ora, se foi 20% sobre o preço de compra, basta a gente pegar aqui o preço de venda é o preço de compra corrigido, né? No caso, multiplicado por 1 menos 0,2, né? Porque teve um decréscimo em relação ao preço de compra. 1 menos 0,2, você já sabe que é 0,8. Então, como o preço de venda foi 10.000, o que nós vamos ter? Ó? 10.000 é igual a 1 menos 0,2 vezes PC. Isso aqui dá 0,8, teoricamente você vai passar para lá dividindo, né? Conforme vocês já aprenderam. E aí, 10.000 dividido por 0,8 vai dar 12.500. Logo, o preço de compra desse relógio foi de R$12.500. Beleza? Então tá vendo como é prático, isso é bem prático mesmo. E para finalizar aqui por hoje, um último exemplo aqui, ao vender uma mercadoria, uma pessoa teve um lucro de 40% sobre o preço de venda, né? Então, o lucro foi de 40% sobre o preço de venda. Qual é a porcentagem de lucro sobre o preço de custo? Eita, professor, mas aqui você não deu nem valores. Mas vamos deduzir, você vê como é simples. Ó. Então, eu tive um lucro de 40% sobre o preço de venda. Ora, então, se o lucro é de 40% sobre o preço de venda, então o L sobre o preço de venda vai ser igual a 0,4, né, que é 40%. Logo, fazendo aqui a multiplicação, né, vai ficar que o L é igual a 0,4 vezes o preço de venda. E aí? Agora, vamos lá. Ó. Mas quem é o lucro? É o preço de venda menos o preço de custo, não é isso? A gente acabou de ver que o lucro é 0,4 vezes o preço de venda. Substituindo, ó, o que nós vamos ter? Ó? Que o lucro, que é 0,4 vezes PV, é igual a PV menos PC. Isolando aqui o PC, você vai encontrar que o preço de custo é 0,6 vezes o PV. Então, ou seja, ó, o L é 0,4 PV e o PC, que é o preço de custo, é 0,6 PV. A questão está querendo o quê? A porcentagem de lucro em relação ao preço de custo. Em resumo, eu preciso calcular o lucro sobre o preço de custo. O lucro eu já sei que é 0,4 vezes o preço de venda. E o preço de custo eu já sei que é 0,6 vezes o preço de venda, né? Que a gente acabou de descobrir. E aí, no mais, ó, como o preço de venda aqui vai simplificar, né? Então, vai ficar que o lucro em relação ao preço de compra de custo é 0,4 sobre 0,6. Então, né, o lucro L sobre PC é igual a 0,4 PV sobre 0,6 PV. Então, isso aqui vai dar aproximadamente 67%. Então, o lucro em relação ao preço de custo é de aproximadamente 67%. Beleza, pessoal? Pois então, pessoal, queria agradecer aqui pela paciência de vocês, né? Desculpa qualquer coisa. E dizer que aqui a gente está revisando alguns conteúdos básicos, certo? É importante que vocês detenham essas definições, esses conceitos direitinho com vocês. E qualquer coisa estarei à disposição, aguardando o retorno de vocês, aguardando feedbacks, viu? Então, podem entrar em contato. Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Valeu!